Olá, eu sou Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo do nosso curso da controladora NCH02. Nesse vídeo, pessoal, eu vou ensinar como você faz a instalação do sensor mecânico, tá? Para você utilizar ele como fim de curso ou como homing, tá? Então, como que você vai ligar o sensor mecânico e configurar aqui na nossa controladora. Então, se liga no vídeo. Bom, pessoal, nesse vídeo, então, eu vou mostrar para vocês como vocês vão utilizar sensores mecânicos, tá? Sensores de fim de curso mecânico. Esse sensor aqui é bem simplesinho. Eu instalei esses 3 cabos porque esse sensor eu consigo utilizar. Se eu pegar os 2 fios brancos, eu utilizo ele como normalmente aberto. E se eu pegar esse vermelho e esse branco, eu utilizo ele como normalmente fechado. Então, com esse único fim de curso, eu vou conseguir mostrar para vocês a instalação das duas maneiras, normalmente aberto e normalmente fechado, tá? Eu vou utilizar somente um fim de curso para fazer a ligação, mas depois você pode colocar um fim de curso no X, no Y e no Z, né, no eixo que você quiser, e você pode colocar tanto do lado negativo quanto do lado positivo, tá? Então você consegue colocar na controladora fim de curso dos dois lados do seu eixo, caso você queira. Então vamos lá, é bem simples, vou fazer a instalação primeiro utilizando o normalmente aberto, tá? Então os 2 cabos brancos, normalmente aberto, ou seja, quando não está acionado, o contato está aberto. Quando a gente fecha, né, quando é acionado, ele fecha o contato. Então é o contato normalmente aberto. Vamos lá, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, vamos ligar os cabos de alimentação para energizar aqui a nossa controladora, né? Então a gente vai ligar aqui 24 volts a gente vai ligar 24 volts para o sistema e a gente vai ligar 24 volts para as entradas e saídas. Sem isso não funciona, tá? Você tem que ligar entradas e saídas também. E vamos lá, o que a gente precisa fazer para instalar um fim de curso? No caso aqui, nós precisamos colocar um dos fios no com menos, tá? No GND, né? No com menos, e o outro fio em qualquer uma das entradas que você queira, tá? Então eu vou utilizar esse primeiro conector, porque a gente já tem um com menos ali, e do lado dele tem a entrada número 1. Então já fica mais fácil, já vou ligar então o cabinho aqui, olha só, pessoal. Mas você pode ligar na entrada que você quiser, depois basta informar no sistema qual foi a entrada que você utilizou. Então eu vou ligar simplesmente aqui os cabinhos brancos do meu conector. Então a gente tem um fio no com menos e um fio na entrada 1. Então, como esse conector ele é normalmente aberto, o que está acontecendo? O GND, né, o com menos, ele chega nesse conector, ele está interrompido e depois o outro fio vai para a entrada 1. Então, quando a gente aciona, nós estamos mandando o GND, né, o com menos, para a entrada 1. Ele é acionado com o GND, certo? Então você precisa simplesmente saber qual é a entrada que você utilizou e depois você vai lá nas configurações e vai avisar o fim de curso que está na entrada 1 é do eixo X, o fim de curso que está na entrada 2 é do Y e assim por diante, certo? Então vamos lá, vamos configurar. Vamos ligar aqui a nossa controladora, a parte do visor, né? Nós temos que ligar aqui na entrada USB. Esse cabinho aqui que a gente não está utilizando, eu vou deixar ele de uma maneira que não dê contato com nada, né? Que a gente não está utilizando ele. Então é assim que vai ficar, olha só. Vamos configurar, vamos ligar então a energia e fazer as configurações do fim de curso. Lembrando que nós ligamos o fim de curso na entrada número 1. Então aqui, ó, pessoal, vamos no PGR para a gente ir para a página de teste. Aqui onde nós temos os LEDs. Eu vou acionar o fim de curso e olha só, não acontece nada, tá? Ó, não está acendendo nenhum LED. Por quê? Nós não informamos para o sistema qual é a entrada que nós estamos utilizando. Não tem nenhuma entrada registrada aqui para a entrada número 1, tá? Então vamos lá, vamos configurar esse fim de curso para o X positivo, por exemplo. Então vamos lá. Configurações, aperta o Shift para quê? Para a gente sair de motor e ir para Input. Então a gente foi para a janela de Input. Olha só, essa primeira tabela aqui em cima é a tabela dos limites. Olha só, tem o limite mais e o nível do limite mais. Tem o limite menos e o nível do limite menos. Então aqui que nós configuramos. Daí tem todos os eixos X, Y,
Z, A e B. Então, o que a gente vai fazer? Eu quero que esse fim de curso seja o limite positivo do x. Então, a gente vai até o limite positivo do x. Vou clicar aqui. E aqui eu vou informar em qual entrada que eu liguei. Eu liguei na entrada 1, então eu vou apertar 1 e vou salvar. Então, eu falei que eu tenho um limite de fim de curso, né? Olha só, eu tenho um limite positivo na entrada 1, né? O meu x está ligado na entrada 1. Qual é o nível do sinal? Quando a gente utiliza normalmente aberto, nós deixamos o nível em 1. Eu instalei mais algum outro fim de curso? Não, então todos os outros estão zerados, tá vendo? Quando a gente coloca 0, tanto para os negativos, ó, o limite menos, está tudo zerado. O x tem instalado na entrada número 1. Y, Z, A e B não tem nenhum instalado, está tudo zerado, tá? Então, beleza, a gente instalou o fim de curso, normalmente aberto, do X na entrada 1. A gente pode ir agora para a página de teste. E agora, quando a gente aperta, olha só, ele acende, tá? Qual LED acendeu? O LED número 1, da entrada número 1. Certo? Então, vamos para a página principal. E imagina que a sua máquina está se movendo. Olha só, apertei o X para o lado. Se eu aperto aqui, ele para. Olha lá. X positivo, limite foi acionado. Tá? Então está funcionando. Como que a gente faz, então, para colocar mais fins de curso? Por exemplo, eu coloquei esse fim de curso no X positivo, ou seja, quando a máquina anda para a direita. Se eu quisesse colocar um fim de curso também para o lado esquerdo, você instalaria outro fim de curso aqui, colocaria uma outra entrada, a entrada número 2, por exemplo. Daí você vai lá nas configurações, aperta Shift, vai para a janela de limites, né? Daí você vem aqui no limite, ó, no eixo X, o positivo já tem. Então você vem aqui no limite negativo, e daí você ia informar que você instalou um fim de curso na entrada 2. E daí você salva. Então, se você fosse com a sua máquina para a esquerda, uma hora ela ia acionar o fim de curso de um lado. Se você fosse para mover a sua máquina para a direita, ela ia acionar o fim de curso do outro lado, tá? Então você pode fazer isso. Você pode colocar 2 fins de curso, um de cada lado do eixo. Então é bem simples, né? Como a gente só tem aqui um fim de curso, eu vou deixar zerado aqui. Vamos deixar somente o fim de curso. Então agora, pessoal, eu vou mostrar como a gente faz a instalação se ele fosse normalmente fechado, que deixa a máquina mais segura, né? Porque se ele é sempre fechado, se tiver algum problema no conector, ele já vai acusar um erro, né? No caso aqui, como ele é normalmente aberto, esse tipo de ligação, caso tenha qualquer problema com o fio, se soltar um fio aqui, ele não vai acusar, porque ele vai continuar aberto. Então, é sempre mais seguro você utilizar fins de curso normalmente fechado, tá? Eu vou voltar aqui para o 0, para a gente poder desligar e fazer a nova conexão. Qual que é a nova conexão? Eu não vou utilizar os 2 cabos brancos, né? Lembra que eu falei? O cabo branco é utilizando o fim de curso normalmente aberto. Eu vou utilizar agora ele no normal fechado, então é esse branco e esse vermelho. Eu vou fazer a instalação, tenho que desligar para fazer a instalação. Eu vou soltar aqui o fio que está eu vou soltar aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o fio comum e vamos ligar no GND. Então, esse fio branco continua aqui no com menos. E agora eu vou pegar o fio vermelho, que representa aqui a chavinha normalmente fechada. Então esse fim de curso ele tem as 2 opções, tá? Então aqui com esse fio vermelho, eu estou utilizando a opção dele normalmente fechado. Ou seja, ele sem ser acionado, né, sem o acionamento dele, o circuito já está fechado, já está passando com menos para a entrada 1. Então a gente vai ligar de volta aqui. Então agora eu tenho esses 2 cabos aqui sendo usados. E o que está acontecendo? O com menos está entrando aqui no fim de curso
Como ele é normalmente fechado, ele já está passando e já está indo lá para a entrada número 1, tá? Ele é um normalmente fechado, então já tem a ligação. A gente precisa agora configurar. A gente vai entrar aqui na aba de configurações, Shift, para ir para a parte de input. Eu vou ligar ele também para ser o meu fim de curso do X, o mesmo exemplo, só que agora a gente vai vir aqui no X positivo e vai colocar qual é a porta que nós estamos utilizando, é a porta número 1, só que o nível agora é 0. A gente vai deixar 0 ali, nível 0. Vamos para a página de teste e olha só, ele não está aceso nenhum LED, mas quando a gente aperta, ele acende o LED, tá? Então está configurado corretamente. Só que agora ele está utilizando o circuito normalmente fechado, que deixa sua máquina muito mais segura. Então é isso, pessoal. Vocês viram como é simples a instalação de fins de curso, né? E, no caso, utilizando sensores mecânicos. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você esteja gostando. Deixa o like para fortalecer o canal, divulga para os seus amigos, compartilha no seu Facebook e se inscreve no canal para ficar sempre avisado. A gente se vê na próxima aula.